Se tem uma coisa que me tira do sério, são pessoas que não buscam evoluir. Eu nem sei o que seria de mim se eu ainda fosse a mesma pessoa de 5 anos atrás. Graças a Deus eu consigo evoluir. Graças a Deus eu consigo aprender com as experiências de outras pessoas. Eu consigo observar diferentes culturas e aprender com essas culturas, com diferentes religiões. E ir crescendo e melhorando a minha forma de viver, a minha forma de ser a cada dia. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre autoconhecimento? Vem comigo! Eu percebo que muitas vezes a gente fala sobre autoconhecimento como se fosse uma coisa intrínseca, como se fosse evoluindo com a gente conforme os anos vão passando. E não funciona assim. E, inclusive, é muitas vezes difícil esse processo do autoconhecimento. Deixar uma versão antiga para trás, muitas vezes é doloroso. E nem sempre também é bom. Às vezes a gente acha que está evoluindo, indo para um caminho, e depois você chega lá na frente e fala, opa, peraí, não tá legal esse caminho que eu tô indo para esse caminho, sei lá, porque eu tive algum trauma, isso me afastou da minha essência, vamos voltar um pouco, e aí volta e vai. Então, é um processo de vai e vem, e também é um processo de muita autopercepção. O primeiro passo, eu acho, para a gente conseguir desenvolver esse autoconhecimento, para quem está iniciando nessa jornada, é você perceber as suas emoções, principalmente no contato com o outro. Então, se você vai para a faculdade e aí tem uma certa pessoa que tem algum comportamento que sempre te afeta, sempre te incomoda, te gera ansiedade, te gera raiva, infelizmente é um saco admitir isso, mas provavelmente esse comportamento dessa pessoa está interligado com alguma coisa em você que não está bem resolvido. Então, você precisa acolher esse sentimento, nomear ele e tentar entender qual é a origem desse sentimento. Poxa, por que quando essa pessoa, sei lá, fala, a voz dela me incomoda, o jeito dela me incomoda, o que ela está falando que talvez me afete e bata dentro de mim de alguma maneira incômoda. E isso quase sempre está ligado com a nossa história, com alguma coisa ali da infância. Meio-dia, o barulho da ração das gatas, gente, foi mal. Enfim, e aí observar esses sentimentos e acolher. Então, por exemplo, você viu uma situação de uma amiga sua junto com outra pessoa e você sentiu ciúme. Eu sei que tem alguns sentimentos que a gente tenta manter com a porta fechada, a gente não quer citar eles, não quer falar, não quer assumir que a gente sente, né? Ciúme, inveja, raiva, ansiedade. Então, o primeiro ponto é nomear esse sentimento sem julgamento e se acolher nessa nomeação, né? Então falar, pô, beleza, tô sentindo ciúme, não é um sentimento agradável, né, dentro de mim. Por que será que eu estou sentindo esse ciúme? Será que é uma insegurança da minha parte? Será que é porque em outras relações eu já me sentia trocada, abandonada? Será que vale a pena eu tentar conversar com essa pessoa sobre esse sentimento que eu sinto? Ou será que tem mais a ver com a forma que essa pessoa se comporta comigo e está se comportando com essa outra pessoa? Será que eu vejo uma forma mais carinhosa dela agir com essa outra pessoa e uma forma menos carinhosa de agir comigo? Então, primeiro nomear e acolher esse sentimento dentro de você. Porque, como eu falei, principalmente os sentimentos ruins, muitas vezes a gente tenta tampar, né, com uma pedra e não falar sobre eles e ignorar, fingir que a gente não sente. Mas a gente sente, a gente é ser humano e vamos sentir todos esses sentimentos. Os que são agradáveis e os não agradáveis. Então, primeiro de tudo, nomear, acolher e tentar buscar a origem desse sentimento para a gente conseguir, de fato, acolher isso. E aí, sim, a gente vai conseguir chegar num momento que isso não vai mais afetar tanto a gente, ou pelo menos a gente entendendo, vai ficar mais... A gente vai ser mais delicado e mais respeitoso com nós mesmos, né? Quando a gente acolhe, quando a gente entende, a gente fala, pô, beleza, tô sentindo isso, tá tudo bem sentir isso. E aí, vem para outra parte do autoconhecimento. Quando você entende o que te afeta, por que te afeta, você pode aprender a se autorregular. Então, pô, beleza, isso aqui eu já sei que é uma coisa que me estressa. O que eu posso fazer para sair dessa situação desagradável para mim? Poxa, eu percebo que se eu sair do espaço que está me afetando e for beber uma água, já melhora para mim. Às vezes é ler um livro.
às vezes é ouvindo uma música. Então você só vai perceber o que melhora para você, o que te autorregula, testando. E muitas vezes você vai testar e vai funcionar, às vezes não vai funcionar, às vezes vai funcionar em determinada situação, em outra não vai funcionar. E aí também entender por que dessa vez não está funcionando, da outra vez funcionou. Será que dessa vez os meus pensamentos estão mais agitados? Tem mais alguma coisa além daquela que eu percebi que também está me incomodando dentro disso? O que é? E muitas vezes nesse processo, escrever ou falar em voz alta, falar com outra pessoa, né, desabafar, é o que faz a gente conseguir desembolar essa linha ali que está toda embolada mesmo, cheia de nós, e a gente consegue realmente desatar isso e consegue esticar essa corda e olhar tudo de uma forma mais ampla, mais clara. Então é muito importante a gente conseguir botar para fora, sem ficar se julgando muito. Só escreve o que você está pensando ou fala para outra pessoa que você confia, uma pessoa que você sabe que não vai te julgar. Um psicólogo, né, muitas vezes, por isso que existe esse profissional, né, porque, enfim, exige estudo e existe também um lugar, né, do psicólogo de realmente não estar ali para te julgar e sim para te acolher. E outra coisa também que é essencial no autoconhecimento é você observar os seus comportamentos. Então, para além das suas emoções, observar os seus comportamentos. Então, poxa, já percebi que muitas vezes eu compro um determinado estilo de roupa e eu não consigo usar. Ao invés de você continuar comprando porque você acha bonito, dá 2 passos atrás, se observa como telespectador da sua própria vida e tenta entender por que eu não estou usando, por que eu comprei essa peça que eu acho lindíssima, mas não consigo usar. Porque na verdade eu acho ela um pouco desconfortável. Ou porque eu não me vejo nela, apesar de eu achar linda nas outras pessoas, não é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Por exemplo, usar salto alto, acho muito bonito, mas eu trabalho no centro do Rio, tenho paralelepípedo, é desconfortável para mim, faz bolha no meu pé. Então, enfim, se observar e muitas vezes como telespectadora, ao invés de só deixando acontecer e, enfim, entulhando a sua vida de coisas que não fazem sentido para você ou que te afetam de alguma forma e você nem para pensar nisso. Então, esse é outro passo do autoconhecimento essencial. Saber dizer não, que é um passo que todo mundo fala, mas eu diria além. Não só saber dizer não para os outros, mas saber dizer não para si mesmo. Então, por exemplo, nesse exemplo da roupa, muitas vezes a gente fica se forçando a fazer uma coisa que não funciona pra gente. Não, porque eu tenho que acordar 5 horas da manhã, porque aquela influenciadora que eu acho maravilhosa, que eu sigo, que tem um corpo perfeito, ela acorda 5 horas da manhã e malha, então eu também preciso conseguir fazer isso. E aí você fica se torturando ali naquela situação, sendo que é uma coisa que não funciona para você, não funciona para o seu dia a dia. E você não tá buscando entender por que não funciona, você tá forçando ali a caber num estereótipo que sei lá de onde que veio e sei lá por que você criou na sua cabeça que você precisa seguir. Então, não, você não precisa seguir, tenha calma, se tá te afetando ou se você não consegue fazer uma coisa de determinada forma, por que você quer fazer de determinada forma? Primeiro, né? Se pergunta isso. Caramba, eu tanto querendo acordar às 5 horas da manhã, mas, de fato, por que eu quero acordar às 5 horas da manhã? Faz sentido na minha rotina acordar às 5 horas da manhã? Que horas eu geralmente vou dormir? Eu consigo ir fazer exercício em outro horário? Então, de fato, sempre está se questionando, assim, como se você fosse um filósofo da sua própria vida. Isso é muito incrível. E realmente avança muito o autoconhecimento. Um ponto central também, obviamente, fazer terapia. Porque terapia tem esse processo, né, de você colocar para fora, de ter uma pessoa também profissional que vai te instigando, fazendo uma outra pontuação, uma outra pergunta ali, que te ajuda também a entender melhor o seu processo. Então, acredito que os primeiros caminhos para o autoconhecimento são esses: perceber nossas afetações, nossos incômodos, se questionar muito, e aí a gente consegue ir evoluindo e consegue manter uma estabilidade e manter uma paz dentro da gente. E também saber olhar também para as emoções positivas, porque muitas vezes a gente acha que a gente só tem que olhar para as negativas, mas sim, a gente tem que olhar para as positivas, porque as positivas também causam uma certa desestabilização na gente, que às vezes fazem a gente tomar atitudes que depois a gente se arrepende. Então, por exemplo, quando eu fico muito alegre, muito feliz, às vezes eu acabo gastando mais do que eu devia, porque eu quero agradar as pessoas que estão à minha volta, quero comemorar, e aí eu quero gastar com, enfim, um restaurante caro e tal, e aí depois isso me afunda e me prejudica. Então,
A linha da estabilidade é a ideal, na verdade, né? Nem tá muito feliz, nem tá muito triste. Então, a gente vai passar por esses sentimentos, mas a gente precisa conseguir manter o equilíbrio, olhar as coisas de uma certa distância para a gente desenvolver essa paz interna, que eu acho que é o que as pessoas buscam no autoconhecimento, né? Então, enfim, essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que faça sentido aí para vocês. E caso vocês tenham gostado e estejam aqui até agora, não se esquece de dar um like, compartilha com quem você acha que vai aprender e vai melhorar a vida ouvindo isso também. E essa é mais uma pausa. Um beijo e até a próxima!